Eu posso deixar esse celular aqui embaixo? Posso? Ah, tá bom, sem problema. Então, queridos, boa noite, a graça e a paz. Que bom poder ter esse tempo, né, juntas. É um bom sinal quando você sai da sua casa e antes disso você pensa, eu vou tomar um banho, eu vou ajeitar o meu cabelo, eu vou passar alguma coisa no meu rosto, eu vou escolher uma roupa. E você já vem pensando no que Deus pode fazer na tua vida hoje. Queridos, isso é tão simples, mas tão poderoso. Se a gente tivesse consciência da simplicidade que é o nosso Deus, a gente não colocaria tanta dificuldade para receber dele aquilo que ele tem preparado para nós. Às vezes a gente acha que Deus ele age somente naquela coisa extraordinária, de uma forma bem, né, impactante, aquela coisa assim, parece mágica, parece um espetáculo, e tudo bem. Mas essa não é a forma comum de Deus agir. E aí eu quero que você fique atento à movimentação da simplicidade que é Jesus Cristo. Ele diz, olha, eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde. Dani, muito obrigada pelo convite. Obrigada, pastor Janderson, por mais uma vez nos acolher aqui na igreja. Para nós é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que essa também é a nossa família. A gente tem o mesmo sangue correndo, sabia? É o sangue de Jesus. A gente tem o mesmo sangue, então nós somos uma família. E aí, queridas, enquanto eu estava ali sentada, né, pensando um pouquinho nesse momento de hoje, me veio uma palavra improvável. A palavra que veio no meu coração foi improvável. Você sabe o que é uma coisa improvável? Eu não vou nem ter como dizer o conceito que a gente encontra no dicionário, mas porque eu não vou ter como olhar, eu acabei de receber ali. Mas eu entendo que uma coisa improvável era uma coisa que não teria como acontecer. Improvável seria uma coisa que, nossa, ninguém esperava que isso acontecesse. E, de repente, algo improvável aconteceu. Eu quero dizer para você, às vezes, Deus ele me dá palavra, às vezes é uma imagem, às vezes é um versículo, às vezes é uma música. Mas quando eu recebo algo específico dessa forma, como uma palavra ou uma música, eu fico atenta ao tipo de unção que está pairando sobre a igreja. A Dani me apresentou, né, eu sou psicóloga, e para muitas coisas na psicologia, que é uma ciência da saúde, para muitas coisas para a psicologia, não é possível que aconteça. Mas você está debaixo de algo que é superior à ciência médica. Você está debaixo de uma unção. Você está num ambiente onde você pode ter algo que nunca, jamais a ciência poderia te oferecer. Amados, a gente estava, esses dias, nós terminamos ontem, nós servimos ao Senhor lá na sede, no Centro de Cura, e nós terminamos ontem uma edição lá na Igreja Verbo da Vida de Queimadas, né? Passamos a semana lá ministrando aos enfermos, e eu tive a oportunidade de ministrar segunda-feira. E Deus me trouxe a lembrança, na época que eu trabalhava em uma panificadora. Eu trabalhei 23 anos, fazendo bolo, torta, salgado, salpicão. Muito tempo da minha vida fazendo isso. Essa era a forma que Deus me abençoava e abençoava o resultado do meu trabalho, das minhas mãos. E eu passava o dia inteiro. Eu entrava de manhãzinha, às vezes saía de noite de lá. Passava o dia inteiro dentro de um ambiente que era muito grande. O lugar onde eu trabalhava, a sala, né, era muito grande. Acho que dava 2 salões desse aqui. E passava quase que o dia inteiro aquele tacho de óleo ligado. O dia inteiro fritando coxinha, pastel, eita, coisa boa.
Passava o dia inteiro fritando. Eu ficava com a parte mais de doces, de bolo, de torta, de sobremesa, e tinha uma pessoa, né, uma menina que trabalhava junto comigo, ela ficava mais para a parte dos salgados. E enquanto ela fritava os salgados, o cheiro do óleo impregnava de uma forma tão intensa no ambiente que mesmo que eu não estivesse lá diretamente no tacho do óleo, todos os dias que eu saía de lá, eu saía com o cheiro do óleo impregnado no meu cabelo, na minha roupa, na minha pele. E era tão interessante porque até no domingo, porque domingo a gente não trabalhava, era fechado, mas mesmo que eu tomasse banho, lavasse o cabelo, quando eu começava a suar, o que saía era o cheiro do óleo. De tão impregnado que ficava. Todos os dias, segunda a sábado, 23 anos. Tu acha o quê? Né? Aí, por outro lado, eu tenho uma cunhada, que é casada com o irmão de Fabrício, mais velho, que há anos atrás, muitos anos atrás, ela trabalhou em uma loja de perfumaria aqui na cidade, em Campina Grande. E assim como eu, ela estava dentro de um ambiente onde o cheiro dos perfumes impregnava aquele ambiente. Então era ar-condicionado fechado e todo mundo, né, todo cliente que chegava lá queria sentir o cheiro, né, uma amostra ali do perfume. E cada vez que elas borrifavam aquilo, mais o ambiente oferecia aquela fragrância para quem entrava, para quem estava lá. Agora, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Ela não passava o dia tomando banho de perfume, como eu não passava o dia eu não passava o óleo em mim, era somente o ambiente. Isso são coisas naturais que têm o poder de fazer com que a gente sofra a influência do que está pairando ali. Agora eu quero dizer para você, na realidade eu quero te perguntar, que tipo de influência você acha que está nesse ambiente? Que cheiro está pairando nesse ambiente? Como é que você vai sair daqui? Eu quero que você entenda que você está num ambiente que é consagrado. Um ambiente que é consagrado a alguém que cura, que salva, que liberta, que restaura, que faz tudo novo. Você está num ambiente, por mais que você não veja, mas existe uma presença pairando neste lugar, que tem o poder de fazer reverter todo esse quadro que você hoje está vivendo, como o Dani disse. Houve uma época na minha vida em que parecia que as coisas não iam acontecer, não iam florescer. Você está dentro de um ambiente que te oferece, que facilita você receber algo que pode mudar a sua história. Mesmo que hoje seja improvável. Eu não quero que você fique pensando que é o que eu posso te oferecer. O que eu posso oferecer a você é o que qualquer pessoa pode te oferecer naturalmente falando. Mas o que essa palavra pode oferecer a você, essa palavra que nós estamos ministrando essa noite aqui, ela pode mudar a sua história. Amados, quem aqui já me ouviu em outros momentos? A minoria. Eu estou prestes a completar 48 anos de idade. Vou fazer agora em setembro. Meu esposo está ali. Te amo, Fabricinho. Veio comigo, ele disse, tu não sabe chegar lá, tu já foi 1000 vezes lá. Eu disse, sei não, bora mais eu. É melhor não aprender, porque só assim ele vem. E, amados, a gente vai fazer 28, 29 anos de casado. Está chegando nos 30 aí. Mas entre os 16 e os 19, eu estou falando isso para você, por quê? Porque entre os 16 anos e os 19, eu passei por 3 tentativas de suicídio. Eu me converti com 23 anos, então tenho aí quase 25 anos de caminhada no Senhor. Mas nesse período da adolescência, entrando aí na juventude, eu passei por tentativas de suicídio. Agora me diga, qual é a probabilidade
de uma pessoa dessa se transformar numa psicóloga? Diga assim: Deus faz o improvável. Se você acha que Deus precisa que você seja perfeita para Ele fazer algo na sua vida, você está redondamente enganada. Abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 20. 1 Coríntios 1. Aleluia. Eu não me canso de ler esse versículo. 1 Coríntios, no capítulo 1. Eu quero que você veja a partir do verso 27. 1 Coríntios 1. Dani, eu vou até que horas, por favor, meu bem? Comecei 8h30. 50? Perfeito. 1 Coríntios 1, a partir do verso 27, diz assim: mas Deus escolheu. Diga comigo: Deus escolheu. Então não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi você. Não, se você congrega em uma igreja, se você é evangélica, não foi seu pastor, nem a esposa do pastor. Não foi seu colega da faculdade, foi Deus quem escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Sabe aquelas pessoas que batem no peito e elas dizem, é como se elas fossem Deus delas mesmas? Elas são autossuficientes. Parece que você olha assim, você diz, menina, essa pessoa não precisa de Deus não, porque ela resolve tudo, ela faz tudo, ela é perfeita. E Deus está dizendo que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as que são fortes. Aí olha o que ele diz no verso 28. E Deus escolheu as coisas de pouco valor deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia, mulher! Você pode ter entrado por essas portas, ou você que está nos acompanhando aí na sua casa. Você pode estar pensando assim, eu vou para aquele lugar, mas sinceramente, eu não sei o que Deus pode fazer, porque eu não tenho condição disso, eu não posso oferecer isso, eu não tenho isso, eu não sei disso. Ei, pois você está aqui, debaixo de uma unção, que tem um responsável chamado Jesus Cristo, e Ele é o Deus do improvável. Ele é o Deus que pega as coisas que não são. Ele olha para isso de forma diferente do mundo. Você precisa entender que você não precisa se amoldar ao mundo para que Deus faça alguma coisa na sua vida, não. Você só precisa dar chance a essa palavra. Amados, faz quase 25 anos que eu me converti. Sabe quantas vezes mais eu pensei em suicídio? Nunca mais. Que Vânia, você tem muita sorte. Não é sorte. Que Vânia, você é muito protegida por Deus. Você deve ter algo assim, um cuidado maior da parte de Deus. Eu vou fazer só um teste com você. Eu quero que você olhe para mim e você olhe lá para trás ao mesmo tempo. Aonde eu chego, eu faço isso. Ao mesmo tempo. Quando eu disser já, você vai olhar para mim e vai olhar lá para trás. Combinado? Já. Quem olhou para trás deixou de olhar para mim. Quem estava olhando para mim não olhou lá para trás. Eu vou lhe dar mais uma chance. Pensa aí um pouquinho como é que eu posso fazer isso. Olhar lá para fora e olhar para aqui Vânia ao mesmo tempo. Pensou? Já. Bora? Olha para trás. Você que olhou para trás, olhe para mim. Diga assim, não tem como olhar para dois lugares opostos ao mesmo tempo. Amados, não tem como você ter vida e morte acontecendo na sua mente. Ou a vida está operando, ou a morte está acontecendo. Que Vânia, como é que eu faço isso? Todos os dias eu escolho olhar para a vida.
Não aconteceu uma coisa extraordinária que minha mente esqueceu tudo o que aconteceu comigo naquela época e hoje. Não, são todos os dias. Mas que Vânia, você é psicóloga e não existe privilégio. Amados, tem uma coisa que eu e você precisamos saber, é que independente de chamado ou de profissão que nós temos, nada disso vai diminuir a nossa responsabilidade com a palavra. Dani não pode meditar menos que você porque ela é esposa do pastor, então ela está acobertada, ela não pode fazer isso. Eu não posso deixar de cuidar da minha mente porque eu tenho um título profissional. Isso não me priva. Não existe privilégios como esse. O que existe é o que Deus já ensinou para todos, para todas nós. E que a gente tem essa responsabilidade de todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Todos os dias fazer algo por mim e por você. Amados, quando a Dani me falou, né, que Vânia, o tema é florescer, a gente tem falado sobre isso nas reuniões de mulheres. E quando eu pensei nessa palavra, eu pensei que algo só pode florescer se estiver funcionando. É lindo a gente olhar isso aqui, né? Eu achei tão lindo, tão criativo, mas isso aqui está morto. Você consegue ver isso? Por mais que exista, está morto. E existe algo que você não está vendo, mas que está vivo. Existe algo dentro de você que você pode não ver agora, mas que está vivo, está funcionando. Eu queria, por favor, Fabrício, você pode trazer lá o material? A gente vai fazer uma coisa bem diferente hoje. A gente vai fazer uma dinâmica. Não pode correr ninguém. Se correr, Fabrício pega. E vai pagar prenda. A gente vai fazer uma movimentação santa aqui. Não se preocupe, você não vai falar, eu não vou chamar você aqui, você não vai se expor. Eu não vou avaliar nada do que vai acontecer aqui. Está tudo bem. Mas o que é que eu quero que seja feito? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 mulheres. 30. Vamos fazer 6 grupos de 5. Pode ser as que já estão próximas. Não vai procurar sua amiga lá atrás nem nada, não. Vira as cadeiras aí. Faz 6 grupos de 5. Gente, não se preocupe. É uma coisa bem simples, mas que vai ser maravilhoso para a gente. Eita, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu só vou pedir um favor a vocês. Fabrício vai distribuir lápis, né, hidrocor, lápis de pintar. Eu preciso que você me devolva. Tá bom, gente? Porque eu uso muito. Então não é um presente para você levar para casa. Porque é interessante como a gente leva caneta de onde tiver, lápis, né? Basta chegar na mão da gente, a gente esquece. Acelera, Fabricinho. Aleluia. Eu vou querer que cada uma pegue um lápis colorido. Todos são coloridos e uma folha, tá bom? Pode distribuir, Brice. Distribui aí os lápis que eu distribuo. Vai passar aí daí a caixinha e tu me ajuda a distribuir. É uma para cada pessoa. Eu espero que eu tenha trazido o suficiente, senão a gente divide no meio. Aleluia. Tem quantos? 3, 6, tem 7 aqui. Não. 2, 4, 5. Ali tem 5. Pode deixar. Vai dar certo, vai dar certo. A gente não mexer mais ainda. Aleluia. Pega aí o lápis, cada um pega um. Vai passando aí a latinha para cada uma das irmãs. Testa aí para ver se está funcionando.
Oi. Ali. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo. Aqui falta o lápis, né? Deu certo? Onde está os lápis? Pronto, passa aí. É bem simples, gente, mas eu vou precisar da cooperação de vocês, tá bom? Todo mundo pegou lápis e papel. Alguém está faltando? Ali, ó, Fabrício. Quando pegar o lápis, testa, tá bom? Para ver se está funcionando. Tá com as mãos geladinhas? A minha tá. Então só quem tá sou eu. Mas olha só. Deu certo? Perfeito. Pronto, agora todo mundo olha para mim e preste atenção. Ninguém vai falar nada para a colega. Não pode falar. Você pode rir, você pode chorar, mas você não pode dizer nada para ela. O que é que você vai fazer nessa folha? Você vai começar a desenhar algo que você sonha demais. Por exemplo, aqui, Vânia, meu sonho é ter minha casa. Então, você vai começar a desenhar a sua casa. Meu sonho é ter um filho. Então, você vai desenhar o seu filho. Meu sonho é ir embora de Campinas. Eu sou missionária lá no Japão. Você vai começar a desenhar um avião, o que quer que seja. Não diga à sua colega, não pode dizer. Só que, quando eu disser já, quando eu bato já, aí você vai passar a sua folha para a colega do seu lado e ela vai continuar o desenho sem saber o que está dentro de você. Entendeu? Ela vai pegar o desenho na metade. E você vai continuar a preencher esse desenho, imaginando, tentando adivinhar o que é. Entenderam? Eu quero que no finalzinho da folha cada uma bote o seu nome, porque é importante que quando a gente terminar de circular por todas, você esteja com a sua folha na mão. Então, bote aí o seu nome aí embaixo. E quando eu disser já, você vai começar a desenhar. Fabricinho, tu fica atento aí para se precisar de lápis, alguma coisa, por favor, meu filho. Todo mundo botou o nome? Traga outro lápis aqui para ela, por favor. Se preocupe não, que não precisa ficar perfeito, não. O importante é a moral da história. Todo mundo colocou o nome. Quando eu disser já é que vai começar o desenho. Pensa aí no teu sonho. Já. Já pode começar o desenho. Só faça o desenho agora. Passou. Faz o ciclo assim, faz assim, ó. Isso, cada um passa para lá, você passa para lá, você. Isso. Faz no sentido horário, Continua o desenho. Não conversa com tua colega, continua o desenho, senão não vai dar tempo. Eita. Passou. Não fala com tua colega, gente, senão não vai fazer sentido a dinâmica. Passou. Passou.
Passou. Amém? Todo mundo agora pega o seu próprio desenho e ajeita aí a sua cadeira. Fica com sua folha, que está com o seu nome. Entrega aí as canetinhas. Não, ainda não. Fica com as canetas. Fica com as canetas. Cada um pega aí o seu desenho. E vamos ajeitar as cadeiras para a gente voltar aqui. Gostou? Olha aí para o seu desenho, por enquanto não faz nada. Olha aí como é que ele está, olha os detalhes. Amém, mulheres? Ok. Olha aí seu desenho. Eu quero que pelo menos algumas mulheres me digam assim, que Vânia, o meu sonho era esse, não ficou nada a ver com o que eu tinha sonhado. Quem está com um desenho assim, que não ficou nada a ver? Nada a ver. Tu também? Mostra aí teu desenho, para todo mundo olhar. Olha, Gente, o que é isso? Como é teu nome? Mara? Mara, tu queria desenhar o que aí? Uma seringa? Eita, Senhor da... E tá o que aí? Não sabe nem o que é, né? A seringa é o quê? Profissional da saúde? Amém, amém. Tu, como é teu nome? Raquel, diz aí. Mostra, Raquel, levanta o papel para as meninas verem. Olha o desenho de Raquel. Diz aí, Raquel. Israel. O teu, como é teu nome? Nara, diz aí. Sim. Mostra aí o desenho. Ela queria fazer um ateliê. Uma trave. Quem mais? O seu desenho não tem nada a ver. O teu, diz o teu nome primeiro. Anne, diz Anne. Amém. Quem foi que ficou com um desenho melhor do que tinha pensado? Tu ficou? O teu era o quê? Tu tinha pensado em quê? Uma casa? E ficou melhor do que tu tinha pensado? Quem mais? Tu, Samara, me diz. No consultório? Ficou melhor do que tu pensava. Teu, Dani, também? Casa no condomínio fechado. Tá completa essa aí. Queridos, quem olha assim, você diz, a gente perguntou quem não teve nada a ver, né? Quem ficou melhor. E assim, quem fez o desenho junto com você que ficou parecido com o que você desejava? Parecido. Olha lá, vocês, um restaurante. Gente, que coisa linda. Olha que diversidade. O teu era o quê? Um carro. Olha só. A gente está falando aqui sobre o improvável. E todas nós temos sonhos, né? A gente falou aqui, eu quero escutar outros sonhos. A gente falou aqui de profissão, a gente falou aqui de casa, a gente falou de carro, a gente falou de viagem ou de missões, a gente falou... Quem teve um sonho diferente? Diferente disso? Meu sonho é isso, Kivânia. Quem? O quê? Construir a família... Tu quer ser psicóloga? Olha só. Mais alguém? Olha só. A gente tem que ter essa noção de que nós temos sonhos. Mas a grande maioria dos nossos sonhos, eles vão acontecer com outras pessoas. Se eu preciso viajar,
Eu preciso de alguém que me leve para Israel num avião. Eu preciso de alguém. Se eu quero construir uma casa, eu vou precisar de profissionais disso. Se eu quero ter um filho, construir uma família, eu também preciso de alguém para fazer isso junto comigo. Se eu quero uma determinada profissão, eu também vou precisar de pessoas que já estão ali formadas, né, que vão me ensinar. Eu vou estar dentro de uma faculdade, de um curso técnico. E por que eu quero falar isso com você hoje, mulher? Porque a maior parte das mulheres que hoje eu atendo, que elas estão em depressão ou em algum transtorno de ansiedade, é por causa de decepções, inclusive com Deus. Não são poucas as mulheres que elas conversam comigo e elas estão decepcionadas até com Deus, porque elas confiaram na palavra e ainda não aconteceu. Ou se aconteceu, não aconteceu da forma que ela desejava. Agora, olha só. Qual a probabilidade daquilo que a gente sonha acontecer exatamente como a gente sonhou, se tem outras pessoas envolvidas? Você está comigo? Você ainda está com a canetinha aí na sua mão, não está? Eu quero que você dê um jeito nesse desenho para que se ajuste ao teu sonho. Dê um jeito nesse desenho. E eu vou ler algo aqui para você na palavra. Oh, aleluias. Faça esse desenho ficar o mais próximo possível do que você sonhou. Sem poder apagar. Ok? Para a gente não tomar muito tempo. Tá do jeito que você queria? 100%? Mas deu para fazer alguma coisa? Eu quero falar para você de alguém aqui na palavra. Que também, assim como eu e você, sonhamos com algo perfeito. Que também planejou, que também construiu, que também fez. Essa pessoa se chama Deus Pai. E se você abrir a palavra agora em Gênesis no capítulo 3, Gênesis no capítulo 3. Dois capítulos antes, nós temos tudo desenhado de forma perfeita. Animais, água, sol, estrela, luzes, céu, terra, frutos. Tudo perfeito, como você começou desenhando aí. Tudo da forma que estava no seu coração. Os 2 primeiros capítulos, tudo perfeito. Tudo funcionando. E de repente, a partir do capítulo 3, a gente vê uma pessoa estranha entrando naquilo que era perfeito e começando a bagunçar todo o projeto. Por que eu pedi para você desenhar, você dar um jeito? Porque nós somos a descendência, na realidade, descendência não, desculpa, nós somos frutos de um Deus que sempre dá um jeito. Nunca ninguém vai pegar Deus desprevenido. No capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, aleluia, diz assim:
Ele falando agora com a serpente, dizendo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele momento, queridos, em que o sonho de Deus, o projeto perfeito de Deus, tinha sido todo bagunçado, porque o homem e a mulher decidiram fazer algo diferente do que Deus tinha orientado. Alguém entrou e fez... bagunçou tudo. E sabe que Deus não ficou lá perturbado? Deus não ficou lá apreensivo? Deus não ficou intimidado? Porque as coisas não saíram da forma como Ele planejou que saísse. Diga assim, Ele deu um jeito. Ele disse, olha, vai vir um que vai organizar tudo de novo. Vai vir um que vai pôr em ordem todo o meu plano e o meu projeto. E você não vai mais poder interferir nisso. Querida mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você leve esse desenho para a sua casa. E se você é uma dessas mulheres que tem desistido de você mesma, dos seus sonhos, você tem até tentado desistir da vida, porque as coisas não saíram como você sempre sonhou, como você sempre desejou, como você sempre declarou. Eu quero que todas as vezes que esses pensamentos vierem para a tua mente, você pegue esse desenho e você olhe e você diga, Deus está dando um jeito. Porque se você pôde, na sua limitação, dar um jeito no seu desenho aí para que esse sonho aconteça, muito mais Deus pode fazer na sua vida. Eu quero ler esse versículo com você aqui, que está lá em Timóteo. Vamos abrir lá. Deixa eu só conferir se é 1 Timóteo ou é 2 Timóteo. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. 2 Timóteo, no capítulo 1. Segunda Timóteo, no capítulo 1. A partir do verso 5, diz assim: trazendo à memória fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Olha o que Paulo está dizendo. Lembra, traz à memória. Lembra-se disso, não se esquece dessa fé que não é fingida, que existe em você. Que primeiro veio da sua avó, depois da sua mãe, e eu tenho certeza que tem em você. Olha que maravilha a família de Timóteo. Um homem que foi privilegiado com uma avó e uma mãe que ensinaram a fé para ele. Quantas mulheres aqui estão nessa condição de que você foi desejada pela sua família? A sua mãe e sua avó te ensinaram fé. Ou você, diferente de Timóteo, quando traz a lembrança sobre tua mãe e tua avó, o que vem são palavras de que tu não presta para nada, tu é uma vergonha, tu é uma preguiçosa, tu não presta para isso. Quantas mulheres tiveram o privilégio de ter uma mãe, uma avó, um pai, um avô, como a de Timóteo? Levanta a mão. As outras mulheres, olhem para trás. As que tiveram, deixa a mão levantada. Você está vendo que nesse pequeno grupo é uma minoria? É uma minoria que teve o privilégio de ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó que impregnou a palavra da fé, que ensinou o caminho do Senhor, que trazia para a igreja, desde o DI, desde o ventre, vinha para a igreja. Que quando nasceu abençoava, declarava a bênção de Deus. Que incentivou para ler a palavra, que foi um referencial dentro de casa de perdão. Um referencial dentro de casa de uma esposa, de um marido, de uma mãe, de um pai. São pouquíssimos
os que têm o privilégio que Timóteo teve. E agora? O que é que a gente vai fazer com isso? Uma vez eu fiz terapia por 1 ano e meio. E eu cheguei na minha psicóloga e eu disse assim para ela: eu não sei sonhar. E ela olhou para mim assim e disse: como é que, Vânia? Eu disse: eu não tenho sonhos. Ela disse: como assim você não tem sonhos? Eu disse: não, eu não tenho. Eu nunca tive. Eu não sei o que é sonhar. Porque desde pequena, as palavras que eu ouvia eram de que você não vai prestar para nada na vida. Você é a vergonha da família. Você não presta para casar, você não presta para ser mãe, você não presta para estudar, você não presta para trabalhar. Minha mãe dizia isso, mas ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela não tinha noção do que ela estava dizendo. Ela só estava repetindo o que fizeram com ela. Só isso. Ela não era um monstro, ela não me odiava, ela não queria que eu morresse. Mas as palavras que ela dizia para mim, porque é exatamente isso que a criança vai aprendendo. Ela aprende a ser quem ela é de acordo com o que os pais falam dela. Se você começa a dizer para teu filho: você é uma bênção, meu filho, você vai dar certo na vida. O que você precisar, Deus nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar. Você vai ser bem-sucedido. É isso que a criança vai aprender. Então, quando eu cheguei na adolescência, que começou a vir aquelas abacaxi da adolescência, eu olhava para mim e eu dizia: eu não presto para isso, eu não presto para aquilo, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Então, eu continuei vivendo até a vida adulta sem sonhar. Como é que eu ia sonhar se eu sabia que não ia dar certo para nada? Como é que eu ia imaginar um casamento se eu não prestava para isso? Como é que eu podia imaginar uma maternidade se eu não ia ser bem-sucedida como mãe? Então, as palavras tiraram de mim os sonhos. Isso é muito sério. E aí, quando eu li esse versículo de Paulo com Timóteo, eu disse: se eu for trazer a lembrança o que minha avó e minha mãe falou, não vai vir fé, não. Vai vir muita tristeza. Mas eu tenho algo para falar para você, mulher. Abre lá em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, no capítulo 1. Todo mundo abriu? Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da tua mãe, eu te santifiquei. Diga comigo: antes. Antes que você passasse por toda essa história de vida, antes que você nascesse, antes de tudo que disseram contra você, que praguejaram contra você, antes de tudo que fizeram contra você, antes ele disse: eu te chamei, eu te conheci. Sabe o que é que Deus está dizendo a mim e a você, mulher? Que os planos dele não dependem da nossa história de vida. O que ele tem para fazer na minha vida e na sua vida não depende de quantas pessoas riscaram os nossos sonhos, os nossos planos. Não depende de quantas pessoas olharem e disserem: eu vou prejudicar. Porque é o plano de Deus, o chamado de Deus veio antes que tudo isso acontecesse com você. Tudo isso. Então você não vai chegar agora e dizer que: Vânia, eu não posso isso, porque eu sofri isso e isso no meu passado. Ei, mulher de Deus! Ele te chamou antes. O chamado dele, os sonhos dele, o propósito dele não depende do que você recebeu ou deixou de receber dos seus pais ou dos seus avós.
Você não se alegra com isso? Você pode dizer glória a Deus. Amados, e o que disseram de mim? As pessoas que mais me amaram foram as que mais erraram comigo. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Quem te machucou não é quem vai te curar. Quem te cura é o Salvador. Quem te cura é aquele que te chamou, que te construiu e que enquanto você estava sendo formada no ventre da sua mãe, ele estava lá, eu te conheço, eu te santifiquei, eu te escolhi. Tu és minha. E amados, quando eu disse para minha família, Deus me pediu para eu fazer psicologia. Todo mundo olhou assim para mim, o improvável. Não pode dar certo. Como assim? Essa vai cuidar de gente que está sofrendo? Como? Quem vai confiar? Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que não têm nenhum valor, as que não são reconhecidas, as que são a vergonha, para mostrar que ninguém pode se gloriar diante dele. Ele fez isso lá com Abraão. Ele podia ter pegado um rapaz jovem, tudo funcionando. Mas ele pegou o que era improvável, mulher. Quanto mais você olhar e você olhar para você e disser, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Ei, sabe quem está dizendo isso aí a você? Não é o seu espírito. É aquela voz lá de trás, antiga, que dizia, não tem como, não vai dar certo, tu não presta, tu não tem jeito, ninguém acredita em ti, ninguém confia em ti. Essa voz não é sua. A sua voz é aquela que está lá escrito, que diz, eis-me aqui, Senhor. Essa é a sua voz. E quando Deus disse assim, eu vou te ensinar, eu estava sentada no chão do banheiro, orando ao Senhor, no meu tempo devocional. Fazia 20 anos que eu tinha terminado o 2º grau. 20 anos que eu tinha terminado o 2º grau. E eu sentada lá no chão, orando, tão animada com a palavra, servindo na igreja. Eu amo congregar, eu amo servir, eu gosto de ser crente. E, amados, quando eu estava ali sentada, aí veio aquele testemunho interior dizendo, eu vou te ensinar a ouvir as pessoas. Aí eu imaginei, eita, é uma unção específica que vai vir no meu ouvido. E quando as pessoas falarem, eu vou ter uma coisa que vai me dizer alguma coisa. E eu fiquei tão feliz. Eu disse, Senhor, eu estou aqui. Eu quero receber de você. Eu quero aprender de você como ouvir as pessoas. E sabe o que foi que aconteceu? Um pouquinho de tempo mais na frente. Deus disse, eu quero que você faça o Enem e eu quero que você entre no curso de psicologia. Dali por diante, começou a confusão. Porque eu não queria voltar para aquele lugar da época da minha adolescência e lembrar de tudo aquilo, tu não vai prestar para nada. Eu disse, eu não vou. Você sabe que eu terminei o 2º grau, os professores me passando, porque eu ia fazer prova bêbada. Eu saía dos bares e eu ia fazer a prova de manhã. De boné com óculos escuros, bêbada. Eu e outra colega minha de sala de aula. Porque eu não tolerava estar na escola, porque o tempo todo aquilo dizia, você é burra, você é burra, você é burra. E quando Deus me chamou, foi uma confusão tão grande. Eu disse, eu não vou voltar para lá, não. Eu já saí de lá, para lá eu não volto. E, amados, o Senhor começou a confirmar. A última confirmação que eu não tive como dizer, não tem como. Uma pessoa na igreja que eu congregava entrou em contato comigo e disse assim, Kivânia, eu preciso ir na sua casa. Eu preciso conversar com você. E eu disse, pode vir. Eu tinha chegado da padaria, já estava lá no meu horário em casa.
E a pessoa veio, nunca tinha ido lá em casa, mas a gente congregava junto. Ninguém sabia disso que estava acontecendo dentro de mim. E eu recebi a pessoa e ela começou a conversar. E eu só escutando, e ela conversando, situação com a família, com o filho, com droga, e ela falando um monte de coisa. E quando ela terminou, ela passou um tempão e eu não disse nada. Ela fez assim. Que coisa. A sensação que eu estou aqui é que eu estou num consultório de uma psicóloga. Ela disse que, Vânia, obrigada. E foi embora. Mas meu primeiro dia de aula, o corredor da faculdade parecia o corredor da morte. Meu marido segurava de um lado e meu filho do outro. Eu fui arrastada para dentro da sala de aula. Todos os dias eu dizia, vou desistir, eu não quero. Cada coisa que explicava, que eu não lembrava, que eu não sabia, eu dizia, não. 20 anos depois, Senhor, não tem condição não. O improvável aconteceu. Toca nessa mulher que está do seu lado. Toca nela. Diz para ela, olha para ela e diz assim, o Deus do improvável está vivo. E Ele ainda continua fazendo isso. Ainda hoje. Tem hora que eu chego em casa, estou conversando com o Fabrício, eu digo assim, eu sou psicóloga mesmo, é? Ele começa a rir. Eu digo, que coisa estranha, porque eu nunca sonhei com isso. Eu nunca sonhei com isso. Tem mulheres aqui, queridos, que eu sei que elas nem sonham mais. Eu não tenho dúvida alguma porque Deus me pediu para trazer essa dinâmica. Parece até que nem é você que desenha o seu sonho. Parece que todo mundo tem um lápis para desenhar no seu lugar. E nem quer ouvir a sua opinião. Mas eu quero que você lembre que antes que você foi formada no ventre da sua mãe, existe um Deus que te criou. E que ninguém pega Ele desprevenido. Ele sabe como ajeitar isso. Ele sabe como tornar isso real. Ele sabe o que Ele precisa fazer junto com você para que esses sonhos, eles renasçam dos mortos. E ele comece a acontecer. Isso é florescer. É funcionar. É fazer com que aquilo que ele sonhou, não de aparência, mas de essência. De essência. Ainda tinha pessoas que vinham profetizar para mim, queridos. Eu estou encerrando com isso. Não pense que porque você acertou com o alvo de Deus, o diabo parou. Vamos encerrar com esse versículo aqui. Abre lá em João no capítulo 12. João capítulo 12. Aleluia. João capítulo 12, no verso 9. Olha só o que é que diz. Muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali. E foram não só por causa dele, por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação ou decisão para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e acreditavam em Jesus. O homem já tinha sido... Jesus ressuscitou Lázaro. O improvável do improvável tinha acontecido em manifestação e o diabo ainda estava usando pessoas para matar o milagre. Porque por causa desse milagre, pessoas iam acreditar em Jesus. Queridas, você não pode baixar a sua guarda. Isso que muitas vezes as pessoas dizem, isso é uma besteira. Tu sonha demais, tu fala demais, tu quer demais. Isso é o diabo querendo matar o que vai fazer pessoas acreditarem em Jesus e que vai acontecer por meio da sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha cuidado com as vozes que você ouve.
Não foram poucas as vezes que pessoas ligavam para mim, porque eu era envolvida em quase todos os departamentos da igreja que eu congregava. Eu só não servia no departamento infantil. Mas o que você imaginar na igreja eu servia, eu estava envolvida. E eu precisei abrir mão de todos os departamentos, porque eu trabalhava de manhã e de tarde e só podia estudar à noite. E eu tive que entregar tudo. Parei de ensinar no Rema, deixei tudo para fazer esse curso. E pessoas ligavam para mim e profetizavam. E elas diziam assim, diz o Senhor, eu estou com saudade da tua voz. Como se eu estivesse distante de Deus. E eu sabia que eu estava dentro do plano de Deus. Pessoas ligavam para mim e diziam, tudo o que você precisa saber para cuidar de pessoas, Deus vai te ensinar dentro da igreja. E Deus tinha dito a mim que eu precisava ir fazer um curso. Então você, mulher, precisa saber o que Deus quer com a tua vida. Porque com o próprio Jesus, Pedro falou uma coisa de Deus e depois foi usado pelo diabo. Tem cuidado do que Deus quer fazer com você e através de você. Você não pode abrir mão, você não pode ser negligente, você não pode ficar distraída, desapercebida, porque o diabo não quer. Ele não quer que você seja a mulher que Deus sonhou antes de chegar no ventre da sua mãe. Amém, mulher? E não fique com raiva da pessoa, não. Duas dessas pessoas eu ainda tenho contato até hoje. E sabe o que é que acontece? Elas conversam comigo. Uma delas, principalmente. Que Vânia, que coisa linda que Deus te deu. Uhum. Como está sendo útil você socorrer o corpo de Cristo com isso? Eu digo, é mesmo. Está tudo bem. Passou. Agora é sustentar aquilo que Deus começou, porque não terminou. Olha para a mulher que está do teu lado e diz assim, ainda não terminou. Ainda não terminou.